Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e eu tô aqui hoje para falar sobre o período de graça. A gente já sabe que a Previdência é uma política contributiva, mas existe um lapso temporal previsto na lei em que você mantém a qualidade de segurado mesmo sem estar contribuindo para a Previdência. Então, para saber mais sobre o período de graça, vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. Bom, que a Previdência é uma política contributiva, eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe disso. A gente já falou sobre isso em diversos outros vídeos. Para você se tornar um segurado da Previdência, você precisa contribuir. A única exceção a essa regra é a figura do segurado especial, que vai ser considerado tempo de trabalho e não tempo de contribuição dele, mas a gente já falou sobre isso em outros vídeos, tá bom? Em regra, o segurado é aquela pessoa que contribui para a Previdência Social. Mas, e se por algum motivo você ficar um período sem contribuir para a Previdência pelos infortúnios da vida? Você ficou desempregado, enfim, aconteceu alguma coisa e você ficou sem contribuir para a Previdência Social. Para evitar que você perca a qualidade de segurado assim, na mesma hora que você parou de contribuir, a Lei 8213, lá no seu artigo 15, prevê a possibilidade de uma exceção em que você mantém a qualidade de segurado mesmo sem estar contribuindo. Ou seja, existem lapsos temporais em que você não contribui e mesmo assim você mantém a qualidade de segurado. E qual é a vantagem de manter a qualidade de segurado? Mesmo que você não esteja contribuindo, não esteja trabalhando, por exemplo, em alguma empresa. A vantagem é que se você sofrer um acidente, se você engravidar, enfim, você vai poder fazer uso dos benefícios previdenciários, como auxílio-doença, enfim, como um salário maternidade, mesmo sem estar naquele momento contribuindo para a Previdência, desde que você esteja dentro do período de graça, que é o tema desse vídeo. O que é o período de graça e quais são esses períodos, tá? Aí você vai acompanhar comigo aqui na tabela. Existe uma regra geral e alguns acréscimos que a lei vai prevendo, que vai aumentando o seu período de graça se você for se enquadrando nessas exceções. Então, em geral, existe um período de graça para o segurado obrigatório e para o segurado facultativo. A gente já gravou um vídeo aqui no canal falando a diferença entre quem é o facultativo e quem é o obrigatório. Eu não vou me repetir, tá bom? Para o segurado facultativo, o período de graça são só 6 meses. Você estava lá pagando suas contribuições, no caso da dona de casa, do estudante que não exerce atividade remunerada. Estava lá fazendo as suas contribuições, deixou de pagar e ficou doente. Pode receber um auxílio-doença? Pode, se tiver dentro desses 6 meses do período de graça, mantendo a qualidade de segurado. Já para o segurado obrigatório, o período em regra, desse período de graça, são 12 meses. Durante um ano, você vai manter a qualidade de segurado, podendo fazer uso de qualquer benefício previdenciário dentro desse um ano. E esse prazo, ele pode ser aumentado, ou seja, ele pode ser estendido, se você se enquadrar em outras situações que são situações excepcionais. Exemplo, se você acompanha comigo aqui na tabela, se você foi demitido, tá lá, foi demitido, e você foi lá, se cadastrou, por exemplo, no Cine, procurando um novo emprego, que é um órgão do Ministério do Trabalho, e também, por exemplo, está recebendo seguro-desemprego. Você também está lá cadastrado no antigo Ministério do Trabalho, está lá recebendo o seguro-desemprego. Então, você está, sim, em algum órgão trabalhista registrado que está desempregado, então pode ser acrescido, pode não, vai ser acrescido mais 12 meses dentro do seu período de graça, totalizando 24 meses, se você se enquadrar nessa condição de estar desempregado comprovadamente. Não é só desempregado sem estar recebendo, por exemplo, seguro-desemprego, tá bom? E aí ainda existe uma terceira possibilidade. Mesmo que você seja esse segurado que está desempregado, mas você esteve durante 10 anos seguidos, ou seja, equivalente a 120 contribuições mensais,
pagando essas contribuições para a Previdência de maneira ininterrupta. Você, por exemplo, trabalhava numa empresa, trabalhava lá, sei lá, 12 anos. Ou seja, mais de 10 anos, né? Mais de 120 contribuições. Você passou mais de 10 anos pagando ininterruptamente essas contribuições e nunca foi demitido. Na hora que você for demitido, por exemplo, você vai acrescentar mais um ano, ou seja, mais 12 meses ao seu período total desse período de graça, mantendo a qualidade de segurado, tá? É como se fosse um bônus por ter ficado muito tempo contribuindo sem ter deixado de contribuir em nenhum momento. Então, no caso dessa possibilidade da pessoa que contribuiu por mais de 10 anos seguidos, ela pode ter um período total de até 36 meses, ou seja, 3 anos de período de graça. E aí, nesse período, se ela sofrer um acidente, se ela ficar doente, se ela engravidar, enfim, se acontecer qualquer um dos infortúnios que o trabalhador pode vir a sofrer ao longo da vida, ele vai manter a qualidade de segurado e vai estar protegido pela Previdência Social, tá? Isso é uma das vantagens que a lei criou com esse denominado período de graça. Ainda existem outros períodos previstos lá no artigo 15, que é, por exemplo, para o trabalhador que estava exercendo atividades no exército, enfim, algumas exceções, isso aqui são as regras, né? Existem algumas exceções que eu não quis trazer aqui, porque são exceções, mas se for do seu interesse, se você tiver dúvida, você pode ler o artigo 15 da Lei 8213, que lá vão estar as outras possibilidades de períodos, né, de exceções para esse período de graça. Mas em linhas gerais, que pode ser enquadrado para qualquer trabalhador que se encaixe nessas regras, o período padrão é esse que eu estou trazendo aqui no slide, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês sobre período de graça. Continua acompanhando os vídeos, que a gente vai começar a falar agora sobre os benefícios da Previdência Social, tá bom? Beijos, tchau, tchau!